Ora, então, boa noite a todos e sejam muito bem-vindos a esta que já é a 17ª live do Entre Linhas, um espaço de conversa norteado pelas palavras de escritores, tradutores e outros intervenientes no processo da escrita de um livro sobre o próprio livro. É entre linhas que as palavras surgem e nas entrelinhas que descortinamos o seu significado. Esta 17ª live, ainda em clima carnavalesco, no mês do Carnaval, e num mês também em que se celebra o Fevereiro Poético e a Poemofilia, decorre no dia em que se assinalam o nascimento de Nicolau Copérnico e a assinatura da patente do fonógrafo. Espaço e comunicação parecem ser também assuntos que interessam à nossa convidada. Carolina Boreas, ou Cali, poeticamente, com origens na Lesíria ribatejana e na Serra Beirã, estudou Direito e Flamenco em Lisboa e Língua e Literatura Romenas e Tradução Literária em Bucareste. Desde 2010 vive no Rio de Janeiro, Brasil, mergulhada nos universos editorial e teatral. É autora de 3 obras, tradutora de literatura romena, atriz e dramaturga. Portanto, sem mais delongas e porque não a quero ofuscar, vou adicionar a Carolina à conversa porque é para ouvir que aqui estamos. E vamos então ver se isto... Vamos lá aguardar que o Instagram faça das suas maravilhas. Ok, já está. Olá, boa noite. Boa noite. Boa noite. E é com muito gosto que te recebo aqui no meio das 1000 viagens. É verdade. Ainda tiveste tempo para estar aqui um bocadinho connosco e por isso quero agradecer muito. E antes de mais, gostava de fazer uma pergunta. Carolina ou Cali? Cali. Cali. Ok. Cali Varela. E agora, ainda para quebrar o gelo, eu vou só ler uma parte de um poema que eu aqui marquei, que é para depois começarmos então a falar sobre o livro, está bem? Só aqui encontrar. Ok, está aqui. Mas e quando duas pessoas estão cada uma em seu canto, apenas pensando uma na outra, aí acontece o fenómeno buraco negro, onde o tempo para e o espaço rara. Nem existes, nem desapareces. Insistes. Pronto, isto foi uma parte de um poema que eu aqui separei, porque falou comigo, é como eu costumo dizer. E antes de mais, gostava de saber se querias falar um bocadinho então sobre este teu livro, o Tesserato. Sim, claro. Antes de Então, avançarmos para as perguntas. Tesserato é o meu segundo livro na trajetória aí de livros. Esta é a edição portuguesa, ele tem também a edição brasileira, Exato. que saiu em 2020, mesmo ali no início da pandemia. Causa e Letras, editora brasileira de Belo Horizonte, e o Tesserato português aqui pela Guerra e Paz. Saiu agora em janeiro. Fiz o lançamento em Lisboa e estou a caminho de Viseu e do Porto para mais lançamentos, no dia 26 e 27. Pronto, se calhar apresento o livro fisicamente primeiro, porque eu acho que é uma coisa importante. Ele tem este livro dentro do livro, que são este montinho de páginas pretas, tanto numa edição quanto na outra. Porquê? Porque Tesserato é uma figura geométrica, né, que pode ser um pouco obscuro para algumas pessoas. Este é o desenho possível aqui na nossa 3D, mas é uma figura geométrica quadridimensional, né, que nos remete a uma existência de uma quarta dimensão, que é, assim, simplisticamente, digamos, é um cubo dentro de um cubo, mas não significa que o cubo de dentro seja menor que o de fora. Isto é só como nós estamos a ver. Isto está sempre em movimento. E eu fiquei fascinada por esta palavra, pela imagem do Tesserato em movimento. E isso coincidiu com... Eu até conto isso no intento do livro, que é como se fosse um prólogo do livro. Eu estava a decolar para vir para Portugal, estava no Rio, vinha para Portugal lançar o meu primeiro,
e tive um instante de amplificação. Há uma coisa que eu não sabia explicar, aqueles momentos em que tu entras realmente em algo maior do que tu, né? Que há uma dimensão maior do que este eu consciente. E eu para tentar, enfim, colocar alguma ordem naquilo, comecei a escrever durante todo o voo e nasceu o poema Tesserato, que é, acho que é o poema mais doido que eu já escrevi, o poema que até hoje eu fico a olhar para ele e o que é isto? E pronto, ele deu nome ao livro porque depois tudo o que fui escrevendo nos meses seguintes ainda de alguma maneira procurava tentar explicar a mesma coisa, aquele espanto inaugural, aquele estar aqui, mas o que é aqui? O que é estar aqui? Eu ainda estava ali embaixo, mas eu já estava ali, mas eu ainda... E essa interseção de tempos e espaços assaltou-me e precisei poetizar isso e pronto, e foi daí que surgiu então no objeto livro eu busco então já expressar esse cubo dentro do cubo, esse livro dentro do livro, então ele tem uma estrutura que busca construir esse tesserato geométrico. Okay. Então ele é composto de poemas, há sempre um poema longo, depois um poema muito curto e depois um outro mais curto ainda, que eu chamo os lugares íntimos, e o outro também curto é o vértice. E os longos é como se fossem as linhas, é como se eu realmente estivesse a construir esse hipercubo. E o vértice funciona como se fosse o encontro dessas linhas, algo que pudesse, como que sintetizar a linha que vem imediatamente antes, mas não se poderia chegar ali sem percorrer a linha, não é? E o lugar íntimo ele vai se repetindo, né? Vértices 1, porque são na verdade 8 vértices no plural, então são 16 vértices no total do Tesserato, e os lugares íntimos é como se fossem essas fendas que abrem para essa dimensão a mais, para essa amplificação. Portanto, essa é a estrutura dele, ele vai seguindo essa estrutura nas páginas brancas e depois entra nas pretas, que já é uma outra coisa, são poemas até mais em prosa, digamos assim, formalmente, a maioria, mas isso, pronto, para mim é questionável se o que é prosa, o que é poesia, apenas olhando para a forma. Tudo que eu escrevo, só consigo escrever poesia. E depois volta, depois do livro preto, digamos assim, volta a entrar na estrutura das linhas e dos vértices e dos lugares íntimos, até que chegamos ao desvértice. Acabamos o livro acaba por se autodestruir em busca da curva, porque estamos ainda dentro de algo que é reto, não é? E a busca do Tesserato é por essa curva que acaba e por isso os meus livros eles conversam entre si, porque na tela finalmente escura, que é o meu terceiro, que ainda só saiu no Brasil, ele começa com o touro de Clifford, a primeira parte dele, a segunda. Chama-se o touro de Clifford, que é exatamente a figura correspondente ao Tesserato, mas na esfera. É a esfera da quarta dimensão. Portanto, eles vão tendo uma conversa entre si, que é uma coisa que também me interessa, uma coisa meio Kieslowskiana, de fazer todos os livros entrarem um bocadinho uns dentro dos dialogar. Sim. Ok. Pronto, esta era até, inclusivamente, era a primeira pergunta que eu ia fazer, era o porquê do Tesserato. Já começámos aqui a perceber. Mas eu tinha aqui uma outra pergunta que muito provavelmente até também dialoga com esta. Há uma necessidade de fugir desta realidade, não é? Esta ânsia da quarta dimensão, do quebrar a dimensão. Há realmente esta ânsia? Ou seja, nós vivemos descontentes pelo facto de termos estas três dimensões, de tal forma que ansiamos por essa quarta dimensão? Aí nós vamos entrar no que é a realidade, não é? Porque às vezes o que chamamos de realidade não está nada real. Então o fugir talvez possa ser, na verdade, entrar na realidade. Porque é assim,
há muita morte que se espalha pela vida, né? E há muitas situações em que o nosso humano fica esmagado, fica encurralado por aquilo que se chama de realidade. E eu acredito na arte e na poesia como algo muito útil, não, nada inútil, como às vezes se defende, até como elogio. Não, eu acredito que é muito útil, o ser humano inventou isso porque isso tem uma utilidade. E é esta, é de nos exatamente salvar dessa morte, dessa morte do humano. É como se fosse uma prisão. Sim, porque de certa maneira nós, Homo sapiens, fomos construindo ao longo de muito tempo uma pequena loucura, uma pequena. Tudo é muito inventado. Se olhares, né, até um poema do Tesserato, acho que é um dos vértices, que diz: vivemos numa descrição do mundo, não no mundo. Então, para mim, o Tesserato não é uma fuga ao mundo, e sim uma entrada no mundo. É uma fuga, é essa coisa que é só uma descrição do mundo. Que pode ser chamada de realidade, mas que às vezes não tem nada de real para o ser humano. E então, é isso, no fundo é uma forma de me salvar. Por exemplo, acho que às vezes com um exemplo a gente percebe melhor. Uma vez lá no Rio de Janeiro, agora há pouco tempo, eu precisava ir a um lugar, tinha que chegar a um lugar mesmo, era tipo o dia seguinte era o último dia do prazo lá de uma cena, e eu tinha que chegar e aconteceu um daqueles dias de Rio de Janeiro em que parou tudo, parou o trânsito todo, e eu demorei 2 horas para chegar tipo de um bairro ao outro, e quando cheguei ele estava fechado. E não só estava fechado, como não conseguia voltar para casa porque não havia mais carros, transportes, estava tudo parado, e eu era daqueles dias que nem tinha comido, nem tinha força para caminhar, para ir a pé, que é uma coisa que eu faço muito. Quer dizer, eu fiquei numa situação e com imensa coisa, eu estava assim num período em que eu estava com imensa coisa para fazer em casa, estava na véspera de flip, de viagem, de imensa coisa, e eu estava ali, tipo, de repente, tipo, encurralada por essa realidade. Exato. E eu só me apetecia mandar-me para o chão e chorar. Pronto, e acabou o meu dia, acabou a minha vida, e mal dizer tudo. E no segundo seguinte veio-me felizmente o olhar poético. Pensei, não, eu vou adentrar isto aqui. O que é isto? Vou entender. Então, eu acho que nós nos salvamos das situações não resistindo a elas. Isso é que causa a sensação de fracasso e de cansaço, e sim adentrando-as. Então, eu entreguei-me ali à situação e comecei simplesmente a andar, e de repente olhei para o lado e tinha uma loja de açaí, entrei, comi o açaí mais bonito que tinha, pronto, lá tinha dinheiro para fazer isso, podia não ter, e tinha que arranjar outra forma. Ganhei ali uma força, fiquei ali com o meu açaí a olhar para o caos da cidade, e relaxei, pensei, bom, se a realidade me colocou aqui, eu vou fluir nisto, eu vou. E fui andando, depois ganhei força e fui caminhando 1h30 até em casa, e buscando na cidade algo que não fosse da cidade. Fui-me conectando a isso, ao vento que batia na folha, não sei o quê, e isso foi-me salvando. Quer dizer, eu ali não estava a fugir da realidade, eu estava, na verdade, a entrar na realidade, a entrar em algum tipo de lucidez e de bem-estar, porque a realidade era eu atirar-me para o chão e chorar. Portanto, e ali aconteceu-me poesia. Portanto, eu, a partir dali até o meu novo livro é muito em torno disso, assim. Então isso foi muito importante esse dia, uma coisa que poderia ser péssimo, um dia que ia ser estragar, e eu podia estar até hoje a mal dizer aquilo, e foi... E agora, ao ler aqui o livro, veio-me à memória um verso do António Variações. O António Variações cantava: "Só estou bem onde não estou". E escalpelizando a problemática do estar aqui, que é muita da problemática que é analisada aqui na poesia do Tesserato, conseguiste chegar a alguma conclusão? O que é o estar aqui?
não sei se com o livro ou se com a vida em si, mas vou percebendo que cada vez mais o estar aqui é conseguir estar alegre, conseguir entender a alegria que independe dos fatos, situações, das tristezas que possamos estar a sentir. Essa alegria que vem desse espanto, dessa curiosidade e dessa abertura para esse momento, por mais que haja contradições, obstáculos, como nesse exemplo que eu dei, de poder encontrar a fenda da alegria ali, de estar vivo, essa pulsão de vida que no fundo vai salvar essa morte, esse fim, essa coisa que não tem mais para onde ir, que não nos dá mais nada. E há momentos assim. O Tesserato é muito um livro que surge disso, né? De um encurralamento. Não por acaso eu o associo à carta Pendurado do Tarot, que é um estudo que eu gosto muito de fazer também. Então cada livro eu vou associando a um arcano do Tarot. E o Pendurado é exatamente o momento em que tu não tens mais para onde te virar. Há ali uma resignação que é necessária, porque a realidade tu não consegues mais modificá-la, nada mais depende de ti, então a única coisa que tu podes fazer é mudar o ângulo. Então ele vira-se de cabeça para baixo para olhar de um outro ângulo para aquilo. E o Tesserato é isso, ele vai buscando vários ângulos para olhar, e acaba por hoje eu diria que é a alegria que pode significar um verdadeiro aqui e agora. A cada momento conseguirmos, nem sempre é fácil, lutar para nos sentirmos bem. E aqui também há uma certa fluidez, não é? Que também é fundamental para a nossa vida e para conseguirmos ir sobrevivendo a esta vida, não é? Exatamente. É exatamente essa fluidez no sentido de não resistir, não é? De justamente adentrar, entender o que o eu dessa situação que é estranho ou complicado ou difícil ou triste, como é que esse eu dessa situação vai olhar para as coisas que se calhar nós prevíamos ou gostaríamos que o eu que com as coisas fáceis ou a favor estivesse a olhar para elas, mas às vezes é preciso que esse outro eu também olhe para as situações, para o mundo, para os outros, e a partir daí também vão surgindo novas sabedorias. Há um verso que é sempre muito enunciado, e até existe um podcast associado, que é o Poema Ensina a Cair. A poesia também nos salva? Sim, nesse sentido em que nos torna vivos novamente, porque acendemos uma nova forma de poder olhar para uma situação que se calhar já estava esgotada, resolvida, que está ali só a cumprir uma função, não é? Uma coisa muito civilizacional, e de repente nós podemos nos salvar olhando para aquilo de uma outra forma. Isso já é fazer poesia, independente de se escrever, não se escrever. O poeta é um bocado como o fado, é tão fadista quem canta quanto quem sabe escutar. É tão poeta quem escreve quanto quem tem esse olhar já poético para a vida. Pode até haver quem escreva e não seja poeta nesse sentido. Eu acho que a poesia é algo muito maior do que os versos que efetivamente aparecem nas páginas, e por isso é que eu também estou sempre a tentar tirá-la das páginas. Eu estou sempre a amplificar isso que pode ser a poesia, portanto, levando-a para o palco, encenando os meus livros, fundindo-os com a música, com a dança, com o próprio tarot e yoga, que é uma coisa que também surge no espetáculo do Tesserato, que eu tenho um espetáculo no Brasil, que foi concebido com a Juliana Nunes Uchoa, que é uma bailarina brasileira e professora de yoga, enfim, e também temos a participação de um músico, e portanto, que foi o Fábio Nin, que nos acompanhou já 2 vezes, e apresentámos na Flip, e enfim, é lindo porque de ver como é possível que as pessoas entrem nesse tesserato e fiquem a girar nesse tesserato, que é uma coisa que o espetáculo
tenta trazer para ali, para a cena, né? Então eu estou sempre a tentar que a poesia, livrar a palavra do livro, como também aparece aí num poema, torná-la mais tudo, não só Mais a palavra. dinâmica e menos estática, não é? Exato. E já falámos aqui um bocadinho da concepção gráfica. Eu acho que a concepção gráfica aqui do livro também é um ponto forte, porque pronto, é diferente daquilo que a maioria de nós está habituado. E de facto, aqui os vértices têm, para mim, têm um ponto fundamental, até porque os vértices vivem dos ismos que nós implementamos ao longo da vida. E para além disso, há assim umas espécies de contos e conceitos, assim muito, os conceitos até mais na parte dos lugares íntimos e os contos na parte então mais negra do livro, que eu gostaria que falasse um bocadinho, principalmente esta questão dos vértices. Eu acho que estes vértices são qualquer coisa de... Aliás, são muito pouco retos. São vértices que nos abrem, em vez de fecharem, não é? Até nos abrem mais portas. Sim, o vértice, pronto, lá está, como eu disse, inicialmente teria essa função de percorreu-se uma linha e encontra-se o vértice, né? No fundo, a ideia de construir esse hipercubo no próprio objeto livre. E nesse vértice, acredito que se busca o encontro, né? Porque o vértice ele une duas linhas. E na poesia, na arte, enfim, eu acredito que seja o verdadeiro encontro aconteça pela arte. Porque, e não nos fatos, tipo assim, eu vivi uma coisa, tu viveste uma coisa parecida. Eu acho que esse encontro ainda é ínfimo, é superficial. O encontro pelos fatos, pelas experiências. Eu acredito que o verdadeiro encontro é esse em que algo me acontece, e isso é irrelevante depois, mas porque pode ser isto e pode ser aquilo. Por exemplo, esse dia em que eu cheguei atrasado ao lugar que eu precisava chegar, o fato em si, para a poesia, é só um pretexto. Portanto, é isso que para mim difere poesia de romance, de narrativa, onde a história realmente é o que importa. Na poesia é pouco importa. O que importa é levou a essa fenda, essa amplificação. Eu escrevo sobre isso, ou faço música sobre isso, ou pinto sobre isso. Esse lugar onde eu cheguei a partir dessa história, desse fato, desses acontecimentos, e depois alguém encontra isso que eu criei e como num vértice vai se conectar ali, como tu te conectaste com esses versos que leste ao início, vindo de um outro fato, de uma outra historinha, de uma outra coisa qualquer que te está a acontecer na vida, mas ali nos encontramos em algo muito maior. Por isso que eu acho que poesia é o que mais se aproxima de Deus, de religião, porque justamente nos conecta ao eu do tu, ao tu do eu, a algo que somos nós, essa humanidade, que é maior do que essa nossa versão consciente aqui, esse nosso ego, né? esse corpo que está aqui aprisionado a um ego. Então, por isso é que é tão fascinante, e por isso isto de esta compulsão por fazer arte, por escrever, porque precisamos nos conectar por essa fenda a esse lugar onde realmente o encontro é possível. Eu não sei o que te aconteceu na tua vida para tu te conectares a esses versos, desse poema que é o Geotectónica. Tu não sabes o que é que me levou a escrever aquilo, mas ambos sabemos exatamente que vértice é esse, que encontro é esse, que vem das nossas mais profundas solidões. Por incrível que pareça, é nessa profunda solidão, na minha e na tua, que o grande encontro, porque eu torno-me mais eu no tu e tu tornas-te mais tu no eu, e aí há o grande encontro. As fronteiras batem-se. Exato. Deixamos de ser só a nossa historinha, aquilo que nos aconteceu, deixamos de terminar em nós mesmos, que também é uma morte. Não estou a falar de morte física, estou a falar das várias mortes que nos acompanham pela vida. E, portanto,
Acho que o vértice é isso, é essa busca por essa, como se fosse uma tábua de salvação em que a gente se Exato. encontra ali duas energias, enfim, é um pouco por aí. E eu confesso que ao tentar escrevinhar algumas coisas, alguns dizeres, eu utilizo muitas fotografias como musa inspiradora. É uma das formas de escrever que eu utilizo. E de facto, também acabas por construir muita da tua produção a partir da memória imagética e de fotogramas. É também um dos Exato. utensílios que tu Sim, usas. sim. Sim. Inclusive, era uma coisa que faltava também dizer, o Tesseract, ele também é composto de fotografias minhas. Portanto, isso é uma parte importante, sim, da minha produção cada vez mais. No meu primeiro livro, muito poucas, é mais até ilustrações. A Ilustrações está o meu primeiro livro, a edição da Urutau. Existe em Portugal também algumas livrarias, porque a Urutau tem essa geografia mais múltipla. Tinha algumas, mas mais ilustrações do Edgar de Vivier e do meu pai. O Tesseract já tem mais fotografias e a tela finalmente escura tem muitas fotografias. Porque realmente acontece muito isso. Acontece muito de eu escrever a partir da fotografia. E até, assim, fiz uma fotografia, quero publicar essa fotografia e não quero publicá-la só a ela, quero escrever alguma coisa e aquilo vai surgindo e depois eu vou pegando nas coisas e vou costurando e vou construindo em cima disso. Então a fotografia, a imagem, lá está. Tudo que a poesia possa ser também além da palavra, que eu considero as fotografias também poemas, elas são, para mim é indissociável. Quando um poema ele tem a fotografia, não funciona como uma ilustração. É, também faz parte do poema, ele está ali junto com o texto. E sim, muito, muito, muito. Poesia, a música também me acompanha muito. Não por acaso, todos os livros têm trilhas sonoras que podem ser encontradas no Spotify. Cada um tem a sua. E essa trilha também foi crescendo. Assim. O primeiro tinha 40 músicas, o segundo 80 e o Telas Nomes Escuras já tem 200, uma coisa assim. Porque há muito essa conversa com a música também. Ok. Até há poemas em que as músicas entram, versos, músicas, e há essa conversa também. Ora, e agora uma coisa que eu achei muito peculiar é que já foste comparada à Clarice Lispector, que é uma autora que eu particularmente admiro muito. E então a pergunta é, como é que te sentiste ao receber esse atributo? Fiquei feliz. Há uma autora que obviamente também admiro e mais especialmente porque interpretei-a. Fui convidada em 2020 por um festival do Sesc, lá no Brasil, para criar 3 filmes cartas da Clarice, e foi tudo caseiro porque estávamos em plena pandemia, portanto foi que cada um fez em casa a sua participação e a minha foi exatamente escolher as cartas, gravá-las como atriz, interpretá-las e editar os filmes, enfim, fiz realmente tudo, isso está disponível no YouTube, é uma trilogia e portanto eu adentrei muito ali a alma da Clarice, até para falar um pouquinho como ela, tentei. E portanto, foi especial, porque tem essa ligação e também, não sei, quando leio Clarice acontece uma coisa um pouco estranha, talvez até por isso não leia tanto assim Clarice. É como se fosse muito familiar, assim, a forma de escrever, as coisas que ela fala e como ela pensa. Desculpa, estou a beber imensa água. Sem problema. Então, às vezes eu escolho ler coisas mais diferentes de mim, né? Que me tragam elementos mais estranhos que a Clarice não, é muito familiar. É muito, parece que aquilo já é. Eu
particularmente, se posso dizer isto, não sendo eu ninguém, mas acho que este Tesserato dialoga muito bem com a água viva. Acho que existem paralelismos que até seriam bons de analisar. E agora uma particularidade também. Que paixão foi esta pelo romeno? Que levou a ser tradutora deste idioma? Sim, começou com uma paixão pela Roménia, Uhum. numa viagem que fiz lá, e ouvir o romeno, quando ainda não entendia o romeno, era muito incitante, porque ao mesmo tempo parecia muito próximo e ao mesmo tempo muito distante, lá está essa amplificação de algo que pode ser isto e aquilo ao mesmo tempo. E ele, exatamente isso, era ao mesmo tempo próximo e distante, e isso encantou-me, eu precisei ir atrás disso. E depois a música, enfim, a cultura era tudo muito diferente, era uma latinidade, mas completamente desconhecida para mim. Eu fui em 2002, então, quer dizer, a Roménia eu há muito tempo que não vou lá, mas ainda era realmente era muito diferente, assim, tudo. Visualmente, estava muito distante ainda da coisa da União Europeia e pronto, foi aquelas paixões e acabei por fazer o último ano de Direito lá e paralelamente estudei a língua romena, cultura, literatura e acabei por me tornar tradutora literária de romeno. Eu pensava em romeno, eu até considerava que era uma língua tão materna quanto o português. Em determinado momento eu realmente era muito, muito quase a mesma coisa. Claro, depois ao longo dos anos, com a distância, mas Exato. continuo apaixonada pelo romeno, é uma língua que estou sempre a buscar podcasts para continuar a ouvir e às vezes falo comigo em romeno, para não me esquecer. E agora uma última pergunta para terminarmos aqui esta primeira parte. Quais os projetos para o futuro? Ui, projetos para o futuro. Lá está, o aqui estou sempre muito no aqui, não é? Tento, busco. Mas tem algumas coisas delineadas. Portanto, eu estou em Portugal, né? Estou com essa turnê, digamos, de lançamento do Tesserato, edição Guerra e Paz, mas tenho já um convite para apresentar o espetáculo Tesserato Jam no Rio, Okay. num festival de autorias femininas. Portanto, isso ainda é uma coisa que está muito no início, esse convite e tal, ainda estamos a ver a data e tudo. E quero fazer mais apresentações desse espetáculo, quero semear mais e noutras cidades e trazê-lo para Portugal. Isso é um projeto muito forte que estou a tentar aí em diversas frentes. Tenho o meu quarto livro em andamento, claro, porque isso não para. E gostava de ter um período de escrevê-lo numa outra cidade que não o Rio, nem aqui em Portugal, ainda não sei qual, mas gostava que isso acontecesse, porque há coisas que eu preciso tirar novamente de um lugar estrangeiro, de um lugar de estranheza, e o Rio já é muito casa, e Portugal, apesar de já ser um bocadinho mais estrangeiro do que era antes de eu ir para o Brasil, também ainda é casa, né? Exato. E bom, acho que é isso por enquanto. E já é muito. E agora, começando aqui uma segunda parte, mais sobre ti. Eu queria saber, primeiro, como é que começou a paixão pelos livros? Sim, olha, a paixão pelos livros começou com o meu avô. Meu avô é uma figura maravilhosa. Ele, avô Manel, depois ele vai ouvir isto. Ele foi marinheiro a vida toda e tem uma particularidade que é desde pequenino, embora não tivesse nenhuma referência a nível familiar de leitura, os pais dele nem sequer sabiam escrever, ele desde pequenino que trazia essa inquietação pelos livros. E então por ele
mesmo, de uma forma autodidata, ele foi lendo tudo o que lhe aparecia à frente. Ok. E depois, como foi para a Marinha, felizmente havia bibliotecas nos navios e era lá que ele era sempre encontrado. Ele passava horas e horas a ler tudo, tudo, tudo. Portanto, ele é uma pessoa que sabe tudo de literatura, tudo de história, de cinema, e desde pequeninos, a mim, ao meu irmão, enfim, ao meu primo, que ele nos levou muito para esse mundo dos livros e da poesia e da literatura. Então, pequenina, eu já estava a ler Essa de Queiroz e Guy de Maupassant, e enfim. Portanto, ele foi-me pondo livros à frente sempre. E essa paixão por esse universo além. Ele criava-nos histórias de gnomos e eu lembro-me que eu e o meu irmão acreditávamos profundamente na existência dos gnomos, dos duendes, até que um dia, sei lá, já devíamos, não sei que idade tínhamos, mas já éramos bastante grandes para não acreditar e ficámos a olhar um para o outro, mas será que não existe? Não é possível. Nós queríamos acreditar, porque de tal forma que o meu avô nos trouxe esse mundo mágico. Então eu diria que surgiu, provavelmente eu já trazia isso também em mim, mas o meu avô muito levou-me para esse mundo da literatura e da poesia. Portanto, eu comecei a escrever muito pequena, assim que eu aprendi a ler, e eu comecei a escrever ainda antes de ir para a escola, não sei como, mas eu comecei logo a escrever poemas. Ok. E tinha um diário, escrevia, enfim, fui escrevendo sempre. Para mim era uma coisa assim, pronto, como respirar, eu escrevia. Ok. Mas nunca pensava que ia publicar. Tinha isso na cabeça. Tá. Acho que é comum a muitos dos escritores. Provavelmente, sim. E agora há aqui algo que já acabaste por revelar, mas eu vou passar a explicar o porquê desta pergunta. Eu, ao longo aqui das conversas do Entre Linhas, tenho perguntado por música ou músicas associadas aos diferentes livros e às diferentes obras. Porquê? Porque eu estou a fazer também uma playlist no Spotify com todas as indicações. E então a pergunta agora que eu lanço é se existe alguma música, já sei que existe, portanto agora é sabermos quais músicas então associadas aqui ao processo de escrita do Tesserato. Não sei se me queres dizer algumas só, Pois, não dá para porque se calhar dizer 80. todas, porque vão ver na playlist no Spotify, acho que são 81 músicas. Mas há uma música que é engraçado, porque o Daniel Maia Pinto Rodrigues, que é um grande poeta do Porto, ele apresentou o Outono Azul Açul quando eu lancei lá em 2019, eu acho, foi em 2019. E depois eu enviei-lhe o Tesserato, ainda antes da publicação no Brasil, para ele ler e tal, e ele leu o livro e disse-me: leu o livro ou leu um poema? O primeiro que eu escrevi, acho que foi isso, eu enviei-lhe o poema Tesserato e ainda estava a escrever o Tesserato, né? E ele enviou-me uma música, e sem explicar nada, ele só disse: ouve esta música. E a música chama-se Afterwards, de uma banda chamada Van der Graaf Generator. E eu nem conhecia a banda, nem a música, eu simplesmente ouvi a música e surgiu um poema que se chama Oscilografia, algures depois. E é um poema que faz a transição entre o primeiro e o segundo livro. É como se fosse exatamente aquele momento no avião. Ele tenta já não estar ali no Outono Azul Açul, que é o primeiro, tenta já estar no outro mundo, noutra estação, mas acaba por perceber que ainda se está ali. Portanto, ele ainda faz essa... Ele está no Tesserato, mas na verdade ele está a meio do Outono Azul Açul e do Tesserato. E portanto é uma música que entra nos versos do poema. É uma dos tais exemplos em que... E o próprio Daniel entra no poema e tudo. Esse poema, por acaso, tem um filme poema, está no YouTube, quem quiser ouvir e ver imagens, porque é uma coisa que eu também gosto muito, lá está,
naquele sentido de amplificar a poesia para além das páginas, né? É uma coisa que eu gosto muito é ir filmando pela cidade, à toa, e depois um dia gravo um poema e depois de repente entro no programa de edição e magicamente tudo está perfeito. Eu nem tenho muito trabalho, não sei que magia é essa. E esse é um dos que está como filme-poema, por acaso é uma coisa que eu tenho vontade de fazer mais e mais e mais e tem faltado o tempo. Portanto, essa é uma das músicas. Não me lembro se há mais alguma assim especificamente que entre em algum dos poemas. Mas outra música que eu posso dar, assim, em geral, digamos, para todos os livros, que é uma música que me acompanha muito e que se eu tivesse, assim, que ir para outro planeta e levar só uma música do planeta Terra, eu levava a Saudade, da Cesária Évora, que é uma música que sempre me acalma, me faz parar, onde quer que eu esteja e como quer que eu esteja, e nunca me cansa, e que eu gosto sempre de cantar, faz parte do espetáculo, já fazia parte do espetáculo anterior do primeiro livro, eu sempre dou um jeitinho de enfiar a saudade, porque nesse caminho longe fala de tanta coisa, traz tanta coisa, uma fala tão simples, né, que essa música tem, mas a melodia transporta-me, é uma música que realmente abre essa fenda aí para algum lugar que É um lugar um íntimo, lugar não é? E uma pergunta que pode ser um bocadinho ingrata ou ardilosa, que é como é que é encarar um papel em branco? é maravilhoso. Eu adoro. Eu adoro folhas em branco, adoro folhas. Atualmente eu escrevo mais em telas, né? Digital. Sim, que era uma coisa que eu lembro-me em determinado momento que eu não conseguia, só conseguia escrever se tivesse mesmo, até no Outono Azul a Sul, há um poema sobre isso, chama-se O Som Cinza, em que eu digo exatamente, naquela época ainda sentia isso, eu só conseguia escrever escutando o barulho do lápis a rasgar o papel, né? E depois ao longo do tempo, quando dei por mim, já não era nada disso, já vejo-me a escrever nas notas do telefone e tu. Acho que o próprio poema já faz um pouco essa transição, já diz no final, já diz que eu já, enfim, se bem me lembro. Mas eu acho maravilhoso, gosto imenso de abrir aquele Word e ver aquele branco ou aquele preto, porque às vezes eu também inverto e ponho tudo preto e começar aquele prazer de, agora já não é o lápis a rasgar, mas aquele prazer das teclas, de ouvir o barulho das teclas e escrever só para isso, só indo de tecla em tecla e depois ver o que é que está ali e depois, enfim, trabalhar em cima disso. Mas esse prazer de fluir nessa escuridão, né, dessa branquitude ou dessa negritude, que é uma escuridão, que é um abismo, é muito. É maravilhoso, é praticamente é um vício. E agora E não uma me pergunta. assusta, só para Sim, sim. terminar, não me assusta nada que fique em branco, que fique em preto. Não me assusta que de repente não haja nada que não tenha ainda, não esteja ainda no momento de escrever. Nada, nada, nada. Não tenho angústia nenhuma em relação a isso. Também porque Espera. acho que é aquela tal coisa, escrevo poesia, não estou a engendrar histórias, portanto não tenho essa angústia. Se não escrevo é porque não ainda é o momento de Exato. escrever, é porque a poesia ela ainda se está a fazer noutro plano. Isso, Não, não é o aqui e o agora exato. para aquela poesia, não é? Até pode ser, mas a poesia está a Exato. acontecer de outra maneira que não na escrita ainda. Sim. E agora uma pergunta complicada. Três recomendações literárias. Três recomendações. Olha, tenho um aqui que eu estou sempre a ler muita coisa ao mesmo tempo, mas agora estou assim um bocado entre de um lugar para o outro. Este é o Martin Buber, o livro chama-se Eu e Tu e sério, este livro é maravilhoso. Este livro é a revolução contra Ok. mim, para esta loucura toda desta realidade. É assim,
é ler e sublinhar e pensar e parar e não querer que o livro termine. Eu gosto muito de ler coisas que não são propriamente literatura. Uhum. E inspiram-me muito. Há um livro do Carlo Rovelli, eu agora, peraí, que eu não sei se me vou lembrar exatamente do nome, que é sobre essa loucura do tempo, espaço e do infinito e tal, e se existe o infinito. Peraí, eu vou conseguir aqui o nome. Carlo Rovelli, é um italiano. Eu acho que é este, A Realidade Não É o que Parece. Acho que foi este que eu li. E o outro, terceiro, eu acho que vou indicar qualquer um da Szymborska. É uma poetisa, uma poeta polaca, que já morreu, mas que isso é muito boa. Eu sempre que eu abro qualquer página dela e há sempre ali um lugarzinho para descansar. É quase tão lugar íntimo como o Saudade da Cesárea Verde. Ai, da Cesárea Verde, da Cesárea Évora. Agora estava aqui já a fazer uma mistura. Exato. Sim, aquele lugar íntimo que é um lugar coletivo, aquele melhor lugar coletivo que pode haver. Esse encontro da cidade, assim. Então agora chegamos à última pergunta, que já muitos me disseram que é uma pergunta que é muito difícil de ser respondida, principalmente neste momento, que é, se a tua vida fosse um livro, qual seria o título? Pois, agora, o último título, eu vou tendo vários títulos, não é? Eu vou dando-os aos livros. Porque quando foi o Outono Azul a Sul era, o título da minha vida era exatamente esse. Depois o Tesserato foi um título da minha vida, A Tela Finalmente Escura foi o último título da minha vida. E agora, quer dizer, eu não consigo ter um título para toda a minha vida, percebes? Uhum. Ter um título para o aqui e agora. para o aqui e agora. Talvez Fenda. Fenda. Ok. Muito bem. Amanhã será outro. Exato. Pronto. Terminámos então aqui esta conversa. Eu não sei se queres dizer mais alguma coisa então aqui sobre o teu tesserato. A convidar para quem estiver em Viseu, no dia 26, na segunda-feira, no Café e Letras, em Viseu. Vai ser uma performance com o Carlos Clara Gomes, que vai me acompanhar musicalmente. E no Porto, dia 27, na livraria Flaneur, com o Pedro Salvador, que é o mesmo músico que me acompanhou na livraria da Travessa em Lisboa. E quem estiver no Brasil, no Rio de Janeiro, dia 3 de Abril, em princípio vai ser no dia 3 de Abril, estejam por aqui a acompanhar no Instagram, porque em princípio vai ser nessa data o espetáculo, a nova apresentação do espetáculo Tesserato. O Tesserato em movimento, a girar no palco. Já ficamos aqui com essa anotação, dia 3 de Abril, não é? Sim, mas vamos confirmar aqui no Instagram, em breve. Fiquem atentos. Sim, senhor. Olha, muito obrigado por esta conversa. Espero que tenhas gostado. Agradeço o convite. Já estava fã aqui do teu Entre Linhas, já tinha assistido algumas e fiquei super alegre. Ainda bem. E foi ótima. Eu gostei muito. E pronto, resto de boa noite e que o Tesserato continue a rodar, não é? Claro. Muito obrigada a todos que aqui estiveram. Obrigado. Deusinho, obrigado.